Então, se você for capaz de entrar neste movimento, você é capaz de transformar qualquer situação. Toda e qualquer situação que você está passando hoje só se perpetua, só se repete, só recorre porque em algum nível você ainda não foi capaz de aceitar completamente. Há ainda um nível de resistência. Se incomoda porque ainda há um nível de resistência. Quando não há mais um incômodo emocional diante de uma situação que até então era desconfortável, você chegou no nível de aceitação. Então, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui dedicando parte do seu tempo em me ouvir. Eu respeito e honro muito esse tempo que passamos aqui juntos na live, porque eu consigo ver que em cada ser humano há um potencial extraordinário. E o meu papel aqui, como um facilitador, é estimular esse potencial e, de alguma forma, contribuir para a sua cura, pois a sua cura, eu sempre digo isso, a sua cura representa a cura de toda a humanidade. Bom, esta é a nossa quarta e última parte da série Dimensões da Cura Interior. Longe de querer extinguir o assunto ele é muito amplo, muito vasto. Eu, sinceramente, pretendo, no momento oportuno, aprofundar esse assunto num formato de um curso ou talvez até mesmo de uma formação, porque tem muitas pessoas que me pedem isso. Então isso irá acontecer no momento certo. Hoje, então, nós vamos retomar do ponto que eu havia parado na live última, na terça-feira, para então abrir para perguntas e respostas. Então, geralmente quando eu faço a última parte de uma série, eu sempre dedico um tempo para responder as perguntas. Eu já tenho uma lista aqui de perguntas que a equipe já me passou, e então nós iremos avançar para concluir esse bloco de informações. Para quem está acessando e assistindo pela primeira vez essa live, eu sugiro depois assistir as outras 3 partes sobre o assunto, para que o assunto ele faça um sentido maior. O que eu deixei aberto na nossa terça-feira, na última live, que foi a terceira parte, para retornarmos hoje aqui, foi de que na calibração 200, da escala Hawkins, que é coragem, inicia-se a restauração do poder pessoal. O nosso poder interior, que é extraordinário, está presente em mim, está presente em você, está presente em nós. Este poder, ele só começa a se manifestar a partir da calibração 200. E inicia-se toda a nossa jornada de empoderamento, ou seja, a retomada do nosso poder, esta jornada de empoderamento, ela só inicia-se genuinamente quando nos estabelecemos dentro da calibração coragem, e calibração coragem está em 200. O Hawkins, ele coloca a coragem como um ponto de mutação, um ponto de transição. Então, coragem é o ponto neutro na escala, momento em que você está numa transição dos níveis governados por sofrimento, governados por ilusão, governado por auto-engano, para então iniciar uma jornada para os níveis de poder, os níveis de poder sutil. Então, recapitulando, abaixo de 200, nós funcionamos a partir de esforço, porque são níveis de baixa energia, são níveis débeis de consciência. Então, a partir de 200, você então começa a operar no nível, níveis de consciência mais potentes ou mais poderosos. Coragem, é um ponto muito importante, porque na coragem inicia-se o nível da verdade. Então, coragem representa, aqui no contexto Hawkins,
a condição que lhe permite encarar, lidar e gerir a vida de forma mais direta. O indivíduo, quando ele está na coragem, ele inicia também o exercício da responsabilidade espiritual, que é a capacidade de se alinhar e lidar com os fatos e não apenas reagir aos dramas confeccionados na sua mente sobre os fatos. Então, por isso que na coragem nós temos o início do empoderamento, porque o indivíduo ele se sente apto a dizer a verdade sobre si mesmo. Então, nesse nível, o mundo ele passa a ser um mundo desafiador, cheio de oportunidades, e começa a considerar Deus algo mais aberto e aceita que não sabe ao certo o que é exatamente isso. Então, na coragem ocorre o fim da vitimização. A coragem estabelecer-se na sua própria verdade, que o leva também a respeitar a verdade sobre o outro, e a respeitar a verdade do outro e a respeitar a verdade sobre a vida. A vida é o que é. Então as pessoas são o que são e você está disposto a lidar com a realidade. Por isso que estar na realidade, lidar com o real, com aquilo que pode ser e lidar com aquilo que o outro é, requer uma boa dose de coragem, não é? E eu comentei algo muito importante durante a série. Há um processo trifásico para provocar a cura, seja em que âmbito for, seja a cura interior ou seja a cura de uma situação. E esse movimento trifásico, agora vai ficar muito claro esse movimento nessa live de hoje, ele envolve reconhecer, aceitar e acolher. Toda e qualquer cura só tem início quando você reconhece. E esse reconhecer é exatamente embasado em coragem, porque se você não tem a coragem de ver e de se alinhar ao fato, você não consegue aceitar o fato e, em última instância, você também não será capaz de acolher o fato. Não é? Eu dei um exemplo na última live, quando o Hawkins estudou o programa de 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, e ele viu ali que o programa ele tinha uma alta calibração, e é um programa que hoje ele funciona no mundo inteiro. O movimento dos Alcoólicos Anônimos ele está presente em todos os países praticamente e funciona de uma maneira incrível e extraordinária. E nessa estrutura dos 12 passos, o primeiro passo do programa está embasado em coragem. O indivíduo precisa necessariamente reconhecer e aceitar que ele é um alcoólatra. Enquanto ele não assume isso, ele não está pronto para a cura. Então a coragem estaria exatamente no primeiro movimento de cura interior, que é o movimento trifásico. Enquanto você estiver sendo governado pelas suas bolhas de ilusão, que te levam a negar aquilo que está ocorrendo dentro de você, que o leva a negar aquilo que está ocorrendo fora de você, você será governado pelo mecanismo. Não é? No orgulhoso, calibração 175, qual é o ponto fraco do orgulhoso? Né? Que impede o seu crescimento. O orgulhoso ele tem como ponto fraco a negação. Ele nega a realidade. Já na coragem, ele reconhece a realidade. Então, no movimento trifásico, nós temos o reconhecimento pautado na coragem. Depois nós vamos ver o segundo movimento, para vocês entenderem aonde se encontra a calibração do segundo movimento, que é a aceitação. Então, comece a ligar os pontos. Reconhecer para aceitar, para acolher. Muito bem. Após a calibração 200, nós entramos na calibração 250, que é uma calibração já com muita potência e é um dos pontos mais presentes na minha abordagem, que é a neutralidade.
A neutralidade consciente na escala Hawkins, ela tem calibração 250. E na neutralidade, nós então estamos já reverberando no desapego. A visão de mundo dentro da perspectiva da neutralidade é a de um mundo onde tudo está bem. E Deus é interpretado como um Deus de liberdade. Vocês sabem que eu sempre abordo sobre neutralidade, né? E é através da neutralidade que você consegue se desenvolver, porque na neutralidade você se torna mais observador e menos absorvedor. E ali você encontra um estado de grande liberdade. E volto a reforçar, porque quando eu falo de neutralidade, as pessoas elas se confundem muito, porque elas acreditam que neutralidade é um movimento passivo, e não é. É um movimento muito proativo. E quando eu estudei a escala Hawkins, eu já tinha tido o insight de que é através da neutralidade que nós somos capazes de chegar, por exemplo, na empatia. Porque neutralidade implica também em não julgar. Implica apenas em observar com atenção, estando pronto para a próxima ação óbvia. Não é? Então, neutralidade, só para revisar, não é indiferença. Neutralidade não é negação. Neutralidade não é alienação. Neutralidade não é omissão. Neutralidade é um posicionamento consciente no qual você se torna o observador absoluto. E nesse estado de observação, você está livre. Você está livre das situações, você está livre emocionalmente falando das pessoas e, portanto, você está numa plataforma para se tornar muito mais proativo, muito mais eficiente no lidar com a vida. Então, neutralidade estaria na calibração 250. Da neutralidade, nós partimos para a calibração 310, que implica em disposição. Aqui, a pessoa diz sim para a vida. Né? Vão conectando os pontos, porque a disposição genuína, o ato de dizer sim para a vida, requer que você esteja bem estabelecido nesses outros níveis anteriores. Nenhuma força de vontade é envolvida. Porque quando a gente fala de força de vontade, ainda há resistência. E por mais que lhe choque o que eu vou dizer agora, você consegue constatar isso na vivência, na vida prática. Você não precisa de força de vontade, você precisa de disposição. Se ainda há o ímpeto de força de vontade, há resistência. Porque o campo da força de vontade, ele ainda é um campo mais fraco. Porque força de vontade significa resistir. Implica em esforço. O mundo, na disposição, se torna profundamente amigável. E a visão de Deus para uma pessoa que está estabelecido na disposição é a de um Deus promissor. Então, de 310, chegamos agora em 350, que envolve a calibração da aceitação. Então, a aceitação tem uma calibração muito alta e é um dos pontos fortes da minha abordagem. Não é? Enquanto você não aceita a vida como ela é, o mundo como ela é, as pessoas como elas são, você não restaura a sua confiança, porque é pela aceitação absoluta do real que você resgata o seu sentimento de adequação no mundo. Então, é um nível em que nos reconhecemos como fonte do nosso próprio poder e felicidade.
Segundo Hawkins foi um grande psiquiatra, ele chegou à constatação que todas as psicopatologias, inclusive depressão, tinham como ponto, como gênese, uma percepção equivocada que a maioria acaba sendo governada. E qual é esta percepção equivocada, geradora de todas as psicopatologias, principalmente depressão, né? Esses estados emocionais de ausência de ânimo, não é? Então o Hawkins, ele colocou dentro da experiência clínica dele que esses estados eles só aconteciam por uma percepção equivocada, que é acreditar que a fonte de toda felicidade e poder está fora de nós. Então, na aceitação, você então está no nível da autorresponsabilidade e você então estabelece definitivamente no poder pessoal. Enquanto na coragem você começa a acessar o seu poder, na aceitação você se estabelece. Porque a aceitação traz um sentimento de adequação e confiança. Aqui a imagem de Deus é de um Deus misericordioso. Então a aceitação no movimento trifásico de cura é o segundo passo. Eu reconheço o fato. Em seguida eu aceito o fato. Então na aceitação você está apto para acolher o fato. Então se você for capaz de entrar neste movimento, você é capaz de transformar qualquer situação. Toda e qualquer situação que você está passando hoje só se perpetua, só se repete, só recorre porque em algum nível você ainda não foi capaz de se aceitar completamente. Há ainda um nível de resistência. Se incomoda porque ainda há um nível de resistência. Quando não há mais um incômodo emocional diante de uma situação que até então era desconfortável, você chegou no nível de aceitação. Quando se tem a aceitação absoluta, ocorre espontaneamente a rendição absoluta. E na rendição absoluta, de forma espontânea, acontece um fenômeno espiritual belíssimo, que é o fenômeno espiritual de soltar, de entregar. Muitas pessoas me perguntam, mas como eu solto? Fala-se tanto de soltar para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam se resolver. Mas como é o soltar? Hoje, aqui, agora, eu estou te explicando o fundamento do soltar genuíno, da entrega legítima. A entrega legítima, ela depende de uma rendição interior diante do fato. E a rendição interior diante do fato só é possível quando você se permite aceitar o fato como é. E vamos reforçar a ideia: a aceitação não tem nada a ver com conformismo. O conformismo geralmente é uma postura passiva quando você se exime da responsabilidade diante do fato que está acontecendo na sua vida, fatos estes que têm uma conexão interna e direta com você, e muitas vezes há também o abandono de um dado curso de ação que está disponível. Isto é conformismo. Aceitar implica em entrar em conexão com a realidade. Implica em entrar em alinhamento com o fato. Conseguem perceber que é um posicionamento completamente diferente de conformismo? E profundamente curador. Então, com o silenciamento do emocionalismo, não das emoções, mas do emocionalismo, que é a reatividade emocional, a aceitação traz esse silenciamento do emocionalismo, surge um espaço para uma racionalidade mais lúcida, para um discernimento maior, uma visão mais pragmática
da situação. Então entramos no nível da razão, calibração 400. Uma visão de mundo mais racional. Não aquele racionalismo frio, bitolado, mas um nível de razão que te dá clareza do ver. Você enxerga com clareza e lida com mais clareza. Isso é muito saudável. Então, no nível da razão, o mundo ele se torna mais prático. E isso é muito bonito porque nós estamos numa viagem espiritual através da qual nós estamos deixando de ser ideais para sermos mais reais. E para sermos mais práticos na vida. Então, na visão da razão, o mundo é como ele é. Um mundo mais prático. Então, nessa trajetória, chegamos na calibração 500. Na calibração 500, que é uma calibração altíssima, nós temos aqui a calibração do amor. Por isso que eu comentei na última live. O amor, o exercício do amor, o exercício do amar, depende do ensaio para o amar. E qual é o ensaio que nós estamos nessa etapa evolutiva, nós que estamos aqui no planeta Terra? O nosso nível de consciência, ele está ainda na etapa do ensaio para o amor. Por mais que ele choque. E o ensaio para o amor, o ensaio para amar, depende da nossa permissão, primeiro, para aceitar profundamente o que são as coisas. E dessa aceitação, que é uma extensão da própria aceitação, respeitar profundamente o que são as coisas. Respeitar a vida, respeitar a diferença de um ser, respeitar todas as formas de vida. Então, a neutralidade que nos leva à empatia, a aceitação que ao se aprofundar se torna respeito absoluto, é um ensaio. Nós estamos ensaiando, porque não se consegue amar porque se quer amar. O amor, não o amor do ego, que é o amor cego, o amor lúcido do espírito, ele é uma eclosão. Ele não é algo que você consegue manifestar porque você simplesmente quer. Ele eclode espontaneamente quando você está estabelecido nesta qualidade consciencial de respeito e reverência profunda por tudo que existe, sobretudo por si mesmo. Então, respeitar é dar o espaço para que tudo possa ser. Respeitar é reconhecer o direito de existência de todas as coisas. Aí está o povo falando que o amor é lindo, tem que amar, sendo que nós ainda somos incapazes de respeitar as pequenas coisas. Como é que pode isso? O meu papel aqui é te trazer para a realidade. Eu comentei na nossa última live que a inteligência da vida não tem nenhuma intenção de te frustrar, de te decepcionar, de te desiludir. A inteligência da vida trabalha para te arrancar de tudo aquilo que não é real, que você se prendeu. Você está gastando muita energia tentando desesperadamente se segurar nas suas próprias bolhas de ilusão. Mas fique tranquilo, porque a inteligência da vida virá ao seu encontro. Irá te arrancar, fazendo você despencar do teto das suas próprias ideias fantasiosas, para que você se instale no real. Porque a única forma de crescer, de evoluir,
de se curar, de amadurecer, é estando na realidade. Toda disfunção, toda doença, seja física no teu corpo, seja alguma esfera da sua vida que está adoecida, não importa se é financeira, se é profissional, se é afetiva, seja qual for o nível de adoecimento que você se encontra, a causa é única. Você está preso, sendo governado por uma bolha de ilusão. Então, aqui no amor, expande o interesse do bem-estar pessoal para o bem-estar interpessoal. Então, no amor, você começa a se preocupar também com o bem-estar do próximo. Quanto menor for o nível de consciência, maior o interesse no pessoal. O meu bem-estar para mim, para a minha vida. Quando você vai aumentando a potência de consciência, você começa a ter mais interesse também pelo bem-estar seu e daqueles que estão à sua volta. Então, no amor, há um grande interesse pelo bem-estar coletivo. Nos níveis inferiores de consciência, abaixo de 200, o que rege é o núcleo narcisista do ego. Só me preocupo comigo e as minhas necessidades. Não me interessa o bem-estar do outro. E tudo bem, porque é nível de consciência. Quando esse estado de amor se torna contínuo, permanente, você então migra para a calibração 540, que é o amor incondicional. E nesse estado de amor incondicional você vibra naquilo que os orientais, os indianos, chamam de Ananda. Ananda quer dizer bem-aventurança ou contentamento. É um estado de alegria pura e espontânea, incondicional. Quando a alegria se torna permanente em você, você se torna um curador, não porque você quer, mas porque é inevitável. É neste nível que começa a manifestação do poder da cura. Uma pessoa neste nível, se ela olhar para você por alguns instantes, o campo atrator no qual ela vive, com calibração 540, é o suficiente para provocar em você o seu mecanismo de cura. Então 540 é o nível da cura também. A alegria incondicional impulsiona para o nível de paz, que tem calibração 600. Então olha que interessante. Paz tem uma calibração mais alta do que a do próprio amor. Aqui a paz, ela cria um estado de percepção não dual. Aqui há a percepção da unidade. Já não existe mais um Deus lá fora. Existe o reconhecimento de que Deus não é um ser. Deus é ser. Então não há mais um Deus separado de nós. Há a percepção da unidade. E da calibração 700 para cima, nós então temos os níveis de iluminação espiritual. Os grandes mestres que passaram por aqui, não é? Como Jesus, Ramana Maharshi, Babaji, Lahiri Mahasaya e tantos outros, Lao Tse, outros que nós nem conhecemos porque fizeram parte de um outro contexto cultural, todos eles estavam calibrados em frequências, em padrões, em calibrações altíssimas, de 700 para cima. Então, o ensinamento de um mestre também porta a calibração daquele campo de consciência que o mestre tinha. Então, se você ler um livro que tem um ensinamento de um mestre desse, aquele livro ele tem o campo, né, atrator do mestre. E através de uma leitura, aquele campo pode agir em você e te libertar também. Porque os ensinamentos desses seres, na sua maioria, eram embasados
nas verdades mais profundas do universo. Então a iniciativa de praticar um novo posicionamento interior, mais descentralizado, com valores não egocêntricos e sim mais cosmocêntricos, mais conscienciocêntricos. Quais são os seus valores? Você pauta a tua postura na vida baseado no quê? Em enganar os outros, a mentir, a ser falso? Ou seus valores estão direcionados a partir de uma postura mais transparente, mais sincera, mais honesta? Seus valores estão voltados em agregar algo ao mundo, às pessoas à sua volta, ou estão voltados apenas para o seu benefício próprio? Então, eu estou aqui fornecendo algum subsídio para que você comece já a rever o teu posicionamento, para que este novo posicionamento possa te conduzir para calibrações mais altas, e através dessas calibrações mais altas, nesses níveis de consciência mais potentes, a sua vida se torne mais fácil. Porque numa calibração maior, o mínimo que você realiza tem grandes impactos. Ou seja, a iniciativa de modificar o seu posicionamento interno lhe ajuda a entrar em sincronia com campos mais poderosos, o que, por sua vez, irá modificar o seu contexto e significado. Então, vou dar alguns exemplos básicos para a gente entrar agora nas perguntas, só para vocês entenderem isso. Isso segundo o estudo do Hawkins, tudo isso foi medido através da comunicação direta com essa inteligência profunda presente no corpo, através de um método chamado de cinesiologia aplicada, que inclusive eu tenho formação nesse método também. Um indivíduo no nível de 700, com calibração 700, um único indivíduo iluminado equilibra 70 milhões de indivíduos que estão abaixo do nível de 200. Cria um equilíbrio que contrabalança 70 milhões de pessoas governadas por ilusão, por sofrimento e por reatividade emocional. Um indivíduo, por exemplo, no nível de 600, paz, equilibra 10 milhões de indivíduos abaixo de 200. Um indivíduo no nível de amor, 500, equilibra 750 mil indivíduos abaixo do nível de 200. Um indivíduo no nível de 300, aí nós teríamos o nível entre neutralidade e disposição, equilibra 90 mil indivíduos abaixo do nível de calibração 200. E 12 indivíduos na calibração de 700 é igual a um avatar na calibração 1000. 15% da população mundial, 15% apenas, está acima do nível crítico, que seria 200. Então, apenas 15% da população do planeta está estabelecida no nível de 200. Tá? O poder coletivo desses 15% tem o peso de contrabalancear a negatividade de 85% da população planetária. Então, é uma espécie de dança, né? Então, nós estamos aí num equilíbrio muito delicado, porque tem indivíduos no planeta que sustentam um campo atrator mais potente para contrabalançar uma massa de indivíduos que estão em campos atratores mais fracos, mais débeis. E esses campos atratores mais débeis, ou seja, 85% da população planetária, fica fomentando ilusão, fica fomentando sofrimento, fica fomentando auto-engano. Aí, se a gente fosse colocar agora, não quero ser polêmico, entrando no contexto político, estamos aí em vias de um segundo turno, pensem comigo, será que a população planetária
está pronta para ter um líder de uma nação verdadeiro, digno, que realmente pensa em agregar valor ao planeta, ao país, ao povo? Se a maior parte da população está aprisionada em bolhas de ilusão, em bolhas de auto-engano, então como você quer um líder que você não está pronto para ter? Você precisa ser primeiro aquilo que você espera do outro. Se você espera de um presidente que ele não seja corrupto, que ele pense nas pessoas, você primeiro precisa ser isso na tua vida. Prática. Você se corrompe na tua vida. Você mente para você. Você se autocorrompe. Você promete as coisas e não cumpre. Eu estou aqui numa condição, não estou me colocando fora disso. Como eu disse, eu também estou num processo de desenvolvimento. Isso serve também para mim. Eu sou apenas um facilitador com um certo nível de informação e que com muita boa vontade, muita sinceridade, estou aqui fazendo o meu melhor. Mas eu estou também no processo. Veja bem. Então, com isso posto, cabe a nós uma reflexão íntima de como eu quero estar na minha vida. E hoje aqui vocês estão desvelando um universo. E esse universo, ele é muito claro e transparente, que diz uma única coisa: o caminho da expansão, o caminho do sucesso genuíno, legítimo em todas as esferas, requer que você seja a verdade. E ser a verdade implica também em transmitir a verdade. Talvez seja por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez ele tenha dito isso como um exemplo de que você também pode ser o seu caminho, a verdade e a vida. Pense nisso. Então, vamos às perguntas. Estamos com 15 minutinhos aqui para responder. E a primeira pergunta é da Elizabeth, que ela diz assim: o que podemos considerar como o mais importante no caminho da espiritualidade lúcida? A primeira coisa, desenvolver a habilidade. Esse é o ponto de partida. Primeiro passo para o desenvolvimento de uma espiritualidade lúcida. Estar ou desenvolver ou restaurar este alinhamento profundo entre você e a vida, entre você e a realidade do que são as coisas. Isto vai requerer que você exercite a coragem, a neutralidade e a aceitação. Esse é o ponto. Não há como se desenvolver se você não estiver alinhado com a realidade como ela é, sem você estar no real. É fundamental que você saia deste universo cabeça para estar no teu corpo, funcionando como um todo integrado, porque o corpo, ele é a âncora que te mantém firme na dimensão da eternidade. E eternidade não é tempo sem fim, é tempo algum. Estar aqui e agora. A Ionara Falcão pergunta: gostaria de saber se um familiar pode ter influência energética e travar a vida da pessoa em todas as áreas. Essa resposta ela tem várias explicações, mas para resumir eu poderia colocar que se você der o seu poder para o seu familiar, ele terá poder sobre você. Ponto.
Ponto. Alguém só tem poder sobre você se você se impressionar. E quando você se impressiona, vou dar um exemplo, se alguém lhe disser algo ruim, ameaçador, isto que foi dito tem peso? Depende. Se eu estou em mim e não me impressiono e fico no meu poder, não, o que foi dito não vai ter poder sobre mim. Então, nada no universo tem poder sobre você a menos que você dê o seu poder. Aí a Ionara, ela contextualiza a situação. Após o divórcio, eu voltei a morar com a minha mãe. Já faz 9 anos e não consigo seguir minha vida. Todo projeto que busco fazer não vai para frente. Hoje ela está mais idosa e muito dependente de mim. Pode ter alguma relação com o travamento da minha vida, principalmente financeiro? Sim, agora nesse contexto aqui eu não vou entrar nem nesse mérito, porque aqui é nítido que há uma questão sistêmica. Eu sugiro que você busque um terapeuta sério que trabalhe com constelação familiar para te ajudar nesse mecanismo que você está participando. Tereza Cristina, será possível sair de uma situação repetitiva e mudar a vida ouvindo apenas as lives gratuitas? Olha, Tereza, potencial sempre há, mas não basta apenas ouvir as lives. É necessário que você incorpore as sugestões, as orientações que aqui nós compartilhamos e pratique. Porque tudo começa com a mudança do teu posicionamento. Você pode assistir todas as lives do mundo, ler todos os livros. Se você não mudar o teu posicionamento na prática, vai permanecer no ciclo vicioso das repetições. Isso vale para um curso, vale para uma vivência. Cursos, vivências te dão um ponto de partida. Muitas vezes num curso você é estimulado, você recebe uma informação, você pode ser até trabalhado, mas se você depois do curso ou vivência não assumir essa mudança de postura e praticar, vai ficar na repetição. Tá? Nós temos aqui a plataforma do Metaflix com amplo acervo de desenvolvimento. E a Tereza pergunta, você poderia me passar alguma situação específica? O que você me indicaria? Então, eu indicaria, já que nós estamos nos aproximando da hiperincursão, que é uma imersão sagrada espiritual, de transformação espiritual, então isso seria uma ótima sugestão para você, Tereza, e para todos que estão aqui, para aqueles que se interessam em transformação interior, em cura espiritual. A hiperincursão é para você, né? É um trabalho de um dia envolvendo o processo de transe, envolvendo o estado de hiperconsciência, para facilitar, para deixar essa inteligência profunda em você operar em você, te conduzindo para os processos de autorresolução espontânea. Para quem já fez, tem pessoas que estão aqui que já fizeram, vão fazer de novo, tamanha é a potência de cura de um evento desse. Então, a hiperincursão DNA 1 vai acontecer no dia 29 de outubro, sábado, em São Paulo, capital, das 10 até a noite. Então, o dia todo de sensibilizações, de trabalhos profundos, com a minha equipe ali junta, dando todo o apoio espiritual. É muito forte esse evento. Para quem depois quiser participar, sentir o chamado, clique no link aqui na bio do meu Instagram para falar com a minha equipe. Basta ir lá na Espiritualidade Lúcida, na bio, e clicar no link que está lá. E no sábado seguinte, no dia 5 de novembro, nós vamos ter a edição da hiperincursão nível 2 para quem fez a primeira, somente para quem fez a hiperincursão DNA 1. Então, a hiperincursão DNA 2, nós vamos fazer um mergulho profundo nas dimensões antigas e primitivas da nossa Constituição. Vamos aprender a estabelecer contato com o nosso bicho interno, ou aquilo que é conhecido como sombra, que é uma dimensão poderosíssima que rege os pilares da nossa vida material, como prosperidade, sexualidade, afetividade, cura somática. É essa dimensão que cuida.
Então nós iremos fazer esse trabalho também no dia 5 de novembro, o dia todo de sensibilizações. Na verdade, o nível 2 começa no finalzinho do dia e vai terminar na madrugada, né? Começa às 6 horas da tarde e vamos fundo até depois da meia-noite, certo? Então, para quem também quiser participar, que já fez do DNA 1, ou aqueles que vão fazer o DNA 1 e depois querem fazer, falem com a nossa equipe, clicando no link na nossa bio. É importante lembrar que as vagas são limitadíssimas, se extinguem rápido, terminam muito rápido, porque as pessoas sabem da potência que é um evento desse, e elas acabam fazendo as inscrições o quanto antes. Tudo bem? Então, próxima pergunta. Rosângela pergunta o seguinte: você não pode se curar no mesmo ambiente em que adoeceu. Essa é uma afirmação sua? Muito bem. A minha pergunta é: mesmo diante das práticas como a neutralidade e a aceitação, o quanto desta frase pode ser verdadeira? Olha, Rosângela, eu não sei quem ou aonde você ouviu esta frase. Esta frase, ela representa a crença de alguém. Não quer dizer que isto seja um fato. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, porque muito do que é ouvido representa a crença de alguém, a menos que tenha embasamento científico, algo baseado em experimentação, etc. Né? O que eu posso te dizer é que a cura, ela pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, se você se abrir para o processo. Muito do que eu disse hoje está embasado em investigações e algo que foi profundamente testado clinicamente. No caso da abordagem Hawkins, né? Foi algo exaustivamente testado, verificado clinicamente. Basta você se motivar a aplicar o processo e se tornar o seu laboratório de experiência, para que você tenha as constatações diretas. E ela complementa: faço as holowaves e elas me ajudam muito nos meus processos. Que bom! As holowaves, para quem não conhece, é um recurso audiovisual produzido pelo Núcleo Metaconsciência, não é? Que envolve toda uma programação específica para você iniciar o seu processo também de autocura, de autotransformação, podendo trabalhar prosperidade, a vida afetiva, medo, ansiedade, depressão, enfim. Se você quer conhecer mais sobre as holowaves, clique lá no link da minha bio para falar com a nossa equipe. O Flavinho também está aqui no chat, ele pode também depois passar mais informações. O Flavinho também é parte do Núcleo Metaconsciência, é parte da nossa equipe. Eliane pergunta: professor, eu sinto que estou vazia, sem sentimento, sem perspectiva. Tem algo que eu possa me ajudar? Sim, você precisa urgentemente investir em autoconhecimento. Estude mais os nossos conteúdos na nossa comunidade Metaflix, ou, se você preferir, vá no nosso canal no YouTube. Lá tem um amplo acervo de exercícios espirituais para te ajudar neste sentido. Bastando que você dedique um tempinho do seu dia e tenha um fonezinho de ouvido para fazer as práticas. Você precisa dar o primeiro passo rumo ao seu processo de cura. Márcia, pergunto se há de uma certa forma alguma movimentação sutil no comportamento interno e externo como parte da atividade consciencial em função da decisão da participação na hiperincursão, mesmo antes de fazê-la. Com certeza, e é o que mais acontece, Márcia. As pessoas, quando elas tomam a decisão de participar da hiper, elas já aceitam isso dentro delas. Por ser um processo espiritual, por haver um campo espiritual, já inicia-se toda uma movimentação espiritual sutil, não é? Dentro do processo. Isso eu explico depois lá na hiper, quando a gente começa com os participantes. Silvia Costa pergunta: as relações dificultam a iluminação? Pergunto isso porque a maioria dos iluminados viveram de forma mais isolada. Não, muito pelo contrário. As relações humanas
são o que há de mais importante no que tange desenvolvimento espiritual. É nas relações que nós crescemos, é nas relações que nós aprendemos, é nas relações que nós nos superamos. Então, muito pelo contrário, esse modelo espiritual de que o iluminado é aquele que vive numa caverna isolado, ele é um modelo que serviu na antiguidade, né? Hoje nós estamos num outro contexto de mundo em que o processo de iluminação ele deve ser trabalhado, ele deve ser desenvolvido aqui lidando com as pessoas, convivendo uns com os outros. Luca, como aceitar sem absorver? Essa pergunta deve ter ficado clara ao longo da minha explanação nessa live. A aceitação por ter uma calibração superior à neutralidade já responde a sua pergunta. Há que se dedicar primeiro ao processo de neutralidade, para depois chegar ao nível da aceitação, porque neutralidade é o exercício de observar sem absorver. Não é difícil e não é fácil, só requer comprometimento diário. Tainá pergunta: uso de cannabis atrapalha na evolução da espiritualidade lúcida? Essa é uma ótima pergunta que tem muitas variáveis. Depende da procedência, tá? Não sou a favor e não sou contra, não estou aqui para julgar quem faz o uso, né, da cannabis, vulgo maconha, né? Tudo depende muito. O que te motiva a usar é fuga, você usa a cannabis para fugir da realidade, então não vai te fazer bem. A cannabis que você adquire, ela veio, qual é a procedência? É uma cannabis que tem procedência no tráfico, então vai te fazer muito mal, porque há um campo espiritual muito pesado e obscuro por trás do tráfico de drogas, óbvio. Então, se a cannabis que você usa tem uma procedência obscura, você vai ter um processo de obsessão espiritual pesado ali junto. Então, tem múltiplas variáveis que eu teria que abranger para te responder isso, né? O que eu posso te dizer é: você não precisa disso, e se você usa como fuga da realidade, isso pode te aliviar, mas não vai resolver o ímpeto que te motiva a fugir. E a procedência tem uma implicação espiritual muito séria, não é? É menos pior usar algo assim, de uma procedência de alguém que planta isso para uso próprio, do que obter isso através de tráfico. É nítido a diferença em termos espirituais, né? Então, reflita com carinho até que ponto você realmente precisa disso. Seria a resposta que eu lhe daria e lhe dou. E para terminar, a última pergunta, que o nosso tempo aqui já está expirando, a live pode cair daqui a pouco. Renatinha pergunta: sua opinião sobre consagração da ayahuasca? Nossa, olha, a ayahuasca também eu precisaria de muito tempo para responder. Inclusive tem uma aula minha ampla falando sobre a ayahuasca no Metaflix, metaflix.com.br. A ayahuasca, ela não é uma bebida, né, que tem ali uma concentração de um composto químico chamado de DMT. Nós produzimos também DMT de forma endógena, né? Há uma série de questões aqui a ser tratadas que eu não vou ter tempo hábil para explicar isso. A questão de fazer isso em grupo, né? Isso tem implicações espirituais, a forma como se faz essa consagração, o reforço do sistema de crença de quem está consagrando a ayahuasca tem um peso na experiência. Então, se você for usar a ayahuasca, eu sugiro que você faça de forma mais criteriosa e empírica, dentro de uma postura mais científica. Faça isso num contexto com alguém treinado para te observar, ou um psicólogo ou um psiquiatra que tenha abertura para isso, e dentro de um contexto mais neutro possível, sem a evocação de sistemas de crença. Isso é muito importante para que você tenha uma experiência o mais neutra em termos de
território de crença, para você poder divisar, né, essa jornada de poder que você está fazendo para dentro de si mesmo através da estimulação dos centros superiores do cérebro ligados à percepção e memória. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui. Estamos chegando no limite da nossa live. Foi um prazer tê-los aqui comigo mais uma vez. Espero vê-los na hiperincursão presencialmente no dia 29 ou no dia 5 de novembro. E na terça-feira que vem estaremos aqui para mais uma live para um novo assunto. Um grande abraço a todos. Espero vocês em breve. Boa noite e bom descanso.